Vamos lá então, vamos lá. Acho que Vamos podemos lá. começar. Vamos começar aqui. Deixa eu apanhar aqui da tecnologia, porque é assim que funciona, né? E aí a gente coloca lá o nosso Tier Maker, né? O nosso tier list aqui, com todos os times, e a gente separou esses 4 patamares, quem vai brigar pelo título, quem briga pela Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento. A questão é que Sul-Americana e rebaixamento é basicamente a mesma coisa. O time que estiver brigando pelo rebaixamento, contra o rebaixamento e escapar, ele basicamente está automaticamente classificado para a Sul-Americana. Né? Todo mundo leva uma vaga. Não tem como, né? Você vai falar assim, o título, e aí 8 times vão para a Libertadores. Sul-Americana vem o resto. São praticamente dois blocos só, né? Quase. Vai ter o ano ainda que a gente vai ter um time rebaixado que vai levar uma vaga para a Sul-Americana por algum motivo. Daqui a pouco pinta essa oportunidade. Tá chegando esse dia aqui. Se você estiver passando na rua, o cara te oferecer uma vaga para a Sul-Americana, toma cuidado. Né? Não faz mal, depois eles vão tentar transportar o mesmo modelo para a Liga dos Campeões. Né? Eu já falei pro meu filho, estiver na rua, vem te oferecer bala ou vaga para a Sul-Americana, não aceite. Né? De estranhos. Vamos lá, a gente pode ir e cravar aqui já Flamengo e Palmeiras nessa questão do título? Com certeza. Sim, essa é fácil. Essa parte ninguém vai questionar um ao outro, sim. São as duas maiores potências dos últimos anos no futebol brasileiro. São os clubes que normalmente gastam mais dinheiro também, têm mais capacidade de investimento, e por isso são naturais candidatos ao título. Mais alguém entraria nessa briga? Eu acho que dá para pensar. Eu gosto do Inter, por mais que a gente vai cair no meme, né? Curiosamente, o Inter tá aqui no meu tier list na briga pelo título, tá? Eu acho que o Roger tem feito um trabalho especial desde o ano passado. Eu coloco o Inter lá, sim. Eu coloco mais um clube por respeito ao atual campeão, o Botafogo. Tá. Então, essa é uma questão que me complica. Porque o que é o Botafogo? Não dá para avaliar o Botafogo. Não é o primeiro semestre, é outro time. Eu não sei se eu colocaria no começo. E a experiência do ano passado com o Fluminense, também campeão da Libertadores, pode servir para a gente fazer uma análise ali. Não acho que não acho que exista magia possível para Renato Paiva conseguir transformar um clube que foi 9º colocado no Carioca em candidato ao título. Internacional, a gente pode colocar então? Internacional, para mim, pro título, eu botaria Flamengo, Palmeiras, Internacional e, com alguma ressalva, o Atlético Mineiro. Eu acho que o Internacional tem que estar aí, por quê? Porque é o único entre os clubes da Série A que chega nessa fase invicto, o único clube que não perdeu. Ele já enfrentou o Grêmio e teve alguns testes interessantes. Todos os jogos que eu vi do Inter foram muito bem. É uma equipe sólida, mas que também sabe sair para jogar, sabe contra-atacar, sabe? Ou seja, tem uma variedade ali. Eu acho que o Inter, apesar de se fosse me apontar, é favorito? Não, mas eu acho que ele briga ali pelo título. Atlético Mineiro, você vai nessa? Olha, eu até falei hoje que o Atlético, para mim, é sempre... eu acho que eles já chegaram no limite deles. Eu não vejo mais o Atlético como uma equipe que briga pelo título. Tem que ver até quando o Hulk chega. Apesar dele parecer ser infinito, eu acho que em algum momento ele vai ter uma queda de rendimento. O Cuca a gente também não sabe se fica até o final da temporada. Eu acho que esse ano o Atlético não. Acho que briga pela Libertadores, mas não pelo título. Aí eu tenho que ser o voto aqui, né, do desempate. Eu coloco o Atlético na Libertadores porque eu tenho dúvida até que momento o Cuca vai comandar a equipe do Atlético Mineiro. O Cuca é um técnico que eu sempre gostei muito, mas que ao mesmo tempo é completamente imprevisível. Ele tem problemas de relacionamento com jogadores constantes, né? E eu não vou entrar nem aqui nas polêmicas extracampo. Então, acho que realmente o Cuca é um fator de instabilidade, ao mesmo tempo que pode ser um fator diferencial também nesse mundo de técnicos limitados. O Cuca traz coisas diferentes, embora bem aquilo que você tenha falado, marcação individual, é uma outra visão, mas é um jogo mais direto, mais rápido, e que eu acho que funciona.
Funciona, quando dá certo funciona, quando dá errado é um desastre. Eu discordo a questão da imprevisibilidade. Eu acho o Cuca bem previsível. Todo mundo sabe que vai dar em algum momento. Sabe que geralmente o desfecho é o mesmo. Ele vai ter algum problema, questão de saúde, questão familiar, ele vai ter que sair. Sempre a mesma história. O Atlético, eu acho que também que eles não têm um plantel suficiente para chegar até o final do Brasileirão. É o campeonato que é um campeonato que cobra bastante, né? O campeonato. Só que o Atlético, bom, ele tem na Copa Sul-Americana, ele deve levar a sério também. E aquela coisa. Tem muito do time mas eu acho que focar em Copa, né? Eu acho que se o Atlético estiver bem no Brasileirão, ele vai deixar de lado. Não é a Libertadores, não tem Mundial, ou seja, ele vai sentir menos se ele estiver ali na disputa do que vai sentir talvez o Flamengo, o Palmeiras. Até a questão do Inter, eu acho legal, acompanhando a entrevista que o Bica fez com a Nani Quemelo, ela conversando sobre isso, que a torcida do Inter quer o brasileiro. Hoje ela coloca o brasileiro acima da Copa Libertadores. Porque é um time que não ganha o brasileiro desde 79, né? Exato, com justiça, é isso. Se eu também fosse dirigente do Inter, o treinador, focava um pouquinho mais ali. Eu vou colocar o Atlético Mineiro aqui da Libertadores. Bahia. Bahia, para mim, é um clube que teve um investimento imenso por causa do Grupo City. Já tem uma estabilidade, ou seja, tem um técnico, tem um jeito de jogar. Eu acho que é um técnico que vem evoluindo junto com o Bahia. O Bahia hoje é um Bahia mais completo do que era no passado. E eu acho que o Bahia, para mim, continua ali na briga pela Libertadores. O que a gente está tentando traçar aqui é o teto, né? Qual que é o máximo que ele vai conseguir fazer. É por essa briga aqui. Eu acho que o Bahia não briga pelo título brasileiro, mas pela Libertadores ele... Eu acho que o teto do Bahia é Libertadores e também concordo. Acabou de ganhar o Campeonato Baiano. O Ceni é um treinador interessante para esse projeto. Tem ali a estabilidade dele. Acho que sim. Acho que o Bahia esse ano é Libertadores também. Lembrando que o Bahia também tem a disputa da Libertadores. A gente não sabe até que ponto que ele vai, até o que ponto também vai investir ali pesado para seguir no torneio, né? Que vai abrir mão de uma disputa ou outra dentro do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que é um time que briga pela... Eu acho interessante que no Brasileiro sempre tem esses clubes que marcam uma era, alguns anos. Eu acho que o Bahia está entrando nessa era em que ele vai estar sempre lá, sempre. É essa a impressão que eu tenho. Como foi o Fortaleza, que nós vamos falar assumindo a vaga que foi do Atlético Paranaense. E eu falei no passado, não por acaso, eu não acredito tanto no Fortaleza esse ano. E como foram outros clubes, mesmo os grandes têm essas fases, mesmo os gigantes, mesmo o Flamengo está numa fase espetacular, o Palmeiras está numa fase espetacular, mas já tiveram também fases terríveis e não muito distantes, né? Então é muito cíclico. E eu acho que o Bahia está ali naquela ascendente e vai continuar por uns 2, 3 anos ainda, se mantiver esse trabalho nesse patamar. E, obviamente, se conseguir crescer, talvez brigue pelo título. Eu acho que ainda é cedo. O Botafogo a gente vai colocar numa briga pela Libertadores. O Botafogo sim. Botafogo uma briga pela Libertadores e digo mais, eu não me surpreenderia se ele ficasse ali na Sul-Americana. Eu acho que sim, eu acredito. O Botafogo tem investimento imenso, mas ninguém sabe que o Botafogo vai chegar. Agora, um time que termina sem sequer ir para Taça Rio, eu não posso botar ali como disputa do título. E para mim, até para Libertadores. Aconteceu a mesma coisa, eles ganharam a Taça Rio. Mas pelo menos eles ganharam a Taça Rio. Dessa vez eles nem foram, né? A comemoração da Taça Rio levou o time. Eu acho que o Botafogo tem investimento. Pode surpreender, mas eu não prevejo futuro. Pelo que tem apresentado, não é time nem para Libertadores. Eu acho que o Textor... Mas aceito ali. Nessa questão que a gente falou até do Super Mundial, né? O jogador que se destacar no Flamengo, no Mundial, talvez o Flamengo consiga segurar. O Palmeiras, a mesma coisa. Eu acho que o Textor não tem a menor intenção de segurar. Se alguém se destacar, tchau, obrigado, valeu. Europa, Deus, Tchau, né? Não tem... não vai pensar 2 vezes antes de negociar. Não, ele já faz as negociações prometendo Europa depois, mas isso não necessariamente é mal, porque quase todos os clubes vivem essa realidade e no caso dele, ele tenta manter, pelo menos no ano passado, conseguiu fazer isso muito bem, no sentido de mantê-los para ganhar tudo, ganhou tudo, ou seja, teve sucesso. Eu acho que o problema aí foi a transição. Ele não se livrou apenas dos destaques, mas de muitos jogadores. Então, a base foi toda embora, ou toda não, mas boa parte foi embora, ofensivamente foi toda embora, e leva tempo até reconstruir isso, né? E, sinceramente, eu não acredito tanto
pelo que eu vi do Renato Paiva no Bahia, de que ele seja uma pessoa capaz desse desafio. Talvez se tivesse tudo mais organizado, ele conseguisse entrar e fazer um bom trabalho. Mas do jeito que tá, eu acho que vai ser um desafio enorme para ele. A questão até do Botafogo, eu acho que o Textor ele precisava de um respiro. Quando ele chegou, comprou o time, muitos falavam assim, não, ele veio aqui só ganhar o dinheiro e pronto, ele não está se importando com o título. E aí começou uma cobrança e falou, não, eu vou entregar um título, e agora ele deu aquela relaxada, então eu ganhei um tempinho sem ter dor de cabeça, que eu vou poder justificar. Não, que isso, a gente ganhou a Libertadores e o Brasileiro. E aí o planejamento, por exemplo, de treinador, para mim é absurdo, porque antes de ir para o Mundial, já se sabia que o Arthur Jorge não ia ficar. Já tinha... Ele já tinha deixado muito claro que que ele não ia ficar. Por mais que vocês tentassem negociar para que ele continuasse, você já tinha que estar monitorando e depois, cada nome que surgia era um diferente do outro. Uma coisa estranha. O Ceará, qual que é a briga do Ceará? O Vozão Ceará aqui, esse difícil, né? É um clube que acabou de voltar. Acho que ele tem uma vantagem boa, que o Léo Condé passou por essa experiência no Vitória e logo foi demitido, que eu acho que o Vitória... errou, mas acertou depois com o Carpini. Mas o Ceará esse ano briga pelo rebaixamento, mesmo com o nosso Pedro Raul em destaque ali, tem feito muitos gols, mas não tem como. Um clube que volta agora tentando se reestruturar, porque o Ceará teve bons momentos na Série A, né? Até cair com o Lúcio Gonzalez, mas esse primeiro ano a briga é contra o rebaixamento. Eu acho, para mim, eu discordo um pouco só. Eu acho que Ceará tem que ficar atento ao rebaixamento e se as coisas começarem a correr mal, pode ser realmente a meta só se livrar do rebaixamento, mas eu acho que o Ceará conseguiu bater o Fortaleza. Sim. Né? O Ceará tem um técnico que é um técnico interessante, é bom. Ainda mais para esse tipo de desafio. E eu acho que o Ceará pode vislumbrar ali uma Sul-Americana. A minha aposta pro Ceará é a Sul-Americana, não é o rebaixamento. Eu acho que tem gente pior. Eu vou até inverter a forma que a gente está fazendo, a gente fica discutindo nome por nome. Eu acho que a gente pode começar o patamar, porque até vai ter essa transição. Né? Dificilmente a gente vai chegar e olhar para alguém e falar assim, não, esse cara aqui só briga contra o rebaixamento e pronto, acabou. Né? Eu acho que... mas eu vou colocar o Ceará na Sul-Americana, que é o que eu imagino. Indo ali para baixo, quero passar, daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians, e tem uma coisa extra no Corinthians ainda, que depende muito, a gente está gravando na quinta-feira, na parte da manhã, teremos um derby que vale o título paulista, e isso aqui muda completamente, é o papo que eu tive com o Vessone, inclusive, toda a projeção que você faz do Campeonato Brasileiro para o Corinthians passa muito pelo que acontecer na noite desta quinta-feira. Ou seja, 90 minutos que podem mudar todo o ano do Corinthians. Muda o ano inteiro. É o jogo Pro Palmeiras mais... não muda nada. Pro Palmeiras acho que muda muito pouca coisa, né? Até o papo com o Iwata, né? O Diego que falou, entrou faz pouco tempo o papo com ele. Influencia, pode dar um relaxamento pro Palmeiras, né? Ganhar, ok, já dá ganhamos o título. Mas pro Corinthians é meio que... vida ou morte. É vida ou morte. A sensação que dá é essa aqui. Primeiro que já vão dar treinador, né? Obviamente cai ali o nosso colega. No rebaixamento, eu vou colocar aqui o Mirassol, e aqui não tem questão nenhuma, não é perseguição a um time pequeno, porque, até conversando com o Gustavo, é o primeiro momento. O time tem que se acostumar a disputar o Campeonato Brasileiro, é uma outra história. E ir jogar em Mirassol vai ser complicado, jogar no Maião lá, porque tem que viajar para Mirassol, a logística é complicada, e aí o Mirassol enfrenta esse problema de logística em todo o jogo dele. Exato. Isso também afeta, né? Sim. O Mirassol, o título do Mirassol é não ser rebaixado. O Mirassol pode olhar para o Cuiabá, como nós falamos aqui, como um caso de sucesso. Eu acho que o Mirassol vai ser muito difícil escapar do rebaixamento. Eu acho que o Mirassol tem uma questão também complicada que toda semana eles anunciam aí 3 jogadores, 4 jogadores. Eles montaram um plantel novo aí para a Série A praticamente e vai ser difícil encaixar isso tudo e ainda conseguir sobreviver, né, no Brasileirão. Mas sempre pode confiar com um gol do Léo Gamalho ali no finalzinho. Ele entra no segundo tempo, mete um gol, 40 anos e tá fazendo gol. Reinaldo, King Naldo lá na lateral. Essa eu acho que foi... É fácil também dizer, foi a melhor contratação do Mirassol, é o Reinaldo. Né? Bom, e o Walter não deve começar ainda, porque o Walter tá machucado. Então, o Muralha começa como titular no Campeonato Brasileiro. Acompanhe lá, tá bem legal. E eu acho que o Juventude é um time que entra com esse pensamento de rebaixamento.
de briga de rebaixamento? É boa também. Eu acho que sim. Para mim, o Juventude também. briga contra o rebaixamento. Eu acho que o Juventude é sempre também uma equipe difícil de enfrentar, principalmente lá. Aham. Mas vai ter que fazer mais e não mostrou assim tanta capacidade de conquistar esses pontos. É mais um time que eu acho que vai sofrer e teria que fazer um trabalho quase perfeito em casa para conseguir escapar do rebaixamento. Lá geralmente eles se dão bem, né? Tem Exato, é sempre difícil, Precisa trazer de volta a neblina também. A neblina que era legal. Exato. Aquele jogo de domingo às 6h30 com aquela neblina, você não vê nada, aquela coisa assim. Né? Concordo, o Juventude esse ano o objetivo é o mesmo do campeonato passado, sim. Contra o rebaixamento. E aí, eu acho que a gente podia fazer uma estatística, né, dos melhores desempenhos na neblina ou debaixo de chuva. Geninho, que o Geninho odiava. Talvez o Juventude. Eu tenho a impressão que o Geninho caiu né? umas 5 vezes na neblina lá no Jacone. Eu devo ter 5 demissões dessa forma aqui, né? Tem uns caras que são mais complicados mesmo. Vamos lá, vamos pro Corinthians. Eu acho que é muito difícil prever onde o Corinthians vai por conta dessa noite. O Corinthians é um dos clubes mais imprevisíveis do Brasil, né? Isso, já é imprevisível. Aliás, fica aqui uma dica para você que está acompanhando nesta quinta-feira ou qualquer momento. A gente vai fazer uma edição extra aqui no nosso podcast na sexta-feira para tratar da final do Campeonato Paulista, até para caso for mudar essa previsão nossa aqui, né? Então, como a final foi transferida para quinta-feira e não na quarta, como era imaginado, a gente decidiu fazer essa versão extra. Onde vocês colocariam a briga do Corinthians? Vamos lá. Eu não vou ficar em cima do muro. Eu acho que o Corinthians mostrou na reta final do ano passado que tem time para disputar no top 10, ali entre os 10 primeiros, e para mim pode lutar contra a Libertadores. Pela Libertadores. Ou contra também, dependendo do torcedor. O Corinthians já lutou contra a Libertadores esse ano, conseguiu, ganhou. Eu acho que a questão é o Corinthians contra o Corinthians. O que vai acontecer hoje? Se o Corinthians for derrotado pelo Palmeiras, perder o título pro Palmeiras, eu acho que o Corinthians vai se autodestruir. É a impressão que eu tenho. É um clube que precisa muito desse título paulista. Nós falamos aqui, pro Palmeiras praticamente bom, mas não é tão relevante para o futuro. Para o Corinthians, não. Eu acho que o Corinthians precisa desse título. Se não vier esse título, eu prevejo o caos. E o caos nunca é bom, ainda mais para um clube que tem jogadores como o Memphis Depay, que no primeiro problema podem simplesmente... A malinha já tá pronta lá. Tá no jatinho, já estilo voltando, William, estilo William vai dizer, amo vocês, mas... Obrigado por tudo, muito legal, cidade, gostei ali, Santo André, São Bernardo, fui para vários lugares, ali, conheci tudo, mas... Valeu, né? Acho Valeu, que é isso. Boa sorte. Então, acho que são 2 cenários pro Corinthians. Eu apostaria no Corinthians na Libertadores, ou pelo menos ali brigando pela Libertadores. Acho que tem time para isso, mostrou que tem capacidade. Chegou na final do Paulista mesmo, nesse momento um pouquinho mais conturbado. Então, eu acho que sim. Eu acho que ainda é uma força que pode brigar ali por uma vaga na Libertadores, até porque nós nunca sabemos quantas vão para Libertadores. Em teoria, olhando o elenco do Corinthians até o investimento, seria um time até para brigar pelo título. Pelo que se gasta aí, você vai colocar ali, você tem um Rodrigo Garro, você tem um Yuri Alberto, você tem um Memphis Depay, você tem um... Eu acho que para brigar pelo título falta um treinador, né? Então... Acho que o ponto é esse. E falta também o Yuri Alberto pode ser vendido também, que é uma coisa que a gente sempre escuta. O meio do ano pode ser bem cruel pro Corinthians. Com esse combo que eu acho que o Corinthians não tem treinador para brigar pelo título e pode perder alguns jogadores, eu diria Libertadores hoje, né? Colocar aqui Libertadores. Se você fizer a mesma pergunta amanhã e o Corinthians já perdido o título, eu já jogaria para a Copa Sul-Americana. Mas hoje para baixo, exato. Ano passado foi isso. O Corinthians lutou contra o rebaixamento e depois na reta final parecia time capaz de lutar pelo título. Né? Pelo título. Então eu acho que o Libertadores está de bom tamanho. Cruzeiro. Essa também é uma boa incógnita, né? Cruzeiro parece... Eu vou até tentar lembrar o que eu marquei aqui. Me passa uma sensação de Sul-Americana, não sei. O Cruzeiro é engraçado. Eu quando eu vi as contratações, eu pensei assim, são jogadores que podem render com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz não tá lá mais e os jogadores não fizeram nada, basicamente. Então o Cruzeiro eu acho que é um projeto falhado, que pode me calar a boca depois, no futuro, claro, mas me parece um time
que briga no máximo pela Sul-Americana. Eu não vou dizer rebaixamento, mas eu vou dizer, não me surpreenderia se aquilo começasse também, porque são muitos egos ali, é Gabigol, é Dudu, são jogadores veteranos. Aquilo é um barril de pólvora e se explodir, o Cruzeiro tem que ter atenção. Em compensação, tem potencial, obviamente, para mais. Para mim, Sul-Americana é a meta realista do Cruzeiro, apesar de todo o investimento. Eu vou ser muito ousado e vou dizer que o Cruzeiro briga pela Libertadores. Eu acho que sim. O Leonardo Jardim é um bom técnico. Eu não sei como ele vai lidar com esse monte de ego aí. Ele também é um treinador que é personalista e tal. Não sei que choque que isso vai dar. Mas eu vou arriscar porque eu acho que no meio do caos isso ainda pode dar certo. Então eu vou arriscar a Libertadores. Eu vou ficar com o Massa porque é o seguinte, é um campeonato de tiro longo e com um elenco muito envelhecido. De fato. Então isso aqui pra mim, o Gabigol eu não sei o quanto que vai conseguir jogar, o Dudu eu não sei quanto vai conseguir jogar, o Fagner, esses caras, é complicado você puxar um campeonato mais longo e talvez acabe optando, é um time que rapidamente olha para uma Copa e fala, beleza. A Copa, sim. O Palmeiras e o Flamengo, nós já falamos isso aqui, não deixam de sair jogadores à toa. Sim. Quando eles deixam sair o Gabigol, é porque o Gabigol já teve 2 anos de oportunidade ali e nunca rendeu. Ele deixou de render e causava vários problemas internos no Flamengo. O Pedro Superior também, né? Essa decisão é fácil. Exato. São jogadores com estilos diferentes, né? O Dudu era um jogador que era diferenciado no patamar brasileiro. Ele entrava no ano passado no Palmeiras e não fazia diferença. Ele não fazia também diferença. Ele voltou de lesão no joelho no sintético lá do Palmeiras. Exato. Então, são jogadores... Agora ele tá lá maluco com o sintético. Né? Eles são jogadores que tiveram um patamar muito alto, ou seja, de muito nome, mas que há muito não desempenham bem e são jogadores já veteranos. O Gabigol nem tanto, né? Tem 28. O Gabigol nem tanto, mas... Sim, mas tem Cássio, tem Fagner, tem Dudu. Então tem muitos jogadores ali que são jogadores que podem... ter problemas para encarar essa maratona de jogos. O meu patamar veterano pro Gabigol é pela alma dele, né? Em muitos momentos ele parece que tá um veterano em campo, porque ele fica parado ali, não vem buscar, não faz, aí uma certa preguiça. Sim. É até impressionante ele ter os 28 anos mesmo. Fluminense também é uma... Eu acho que o Fluminense, para mim, o Fluminense briga pela Libertadores. E eu vou dizer o porquê. Primeiro, é um clube que se manteve uma estrutura. É um clube de Mano Menezes, com cara de Mano Menezes, que vai brigar sempre por 1-0, 0-0, 1-0, vão ser sempre jogos apertados, o que é bom numa disputa de 38 rodadas ter essa estabilidade. E eu acho que esse ano o Fluminense mudou bastante. O foco foi dos veteranos talentosos que deram certo com o Fernando Diniz, com o apoio de jovens da base, para um time mais equilibrado. Então você tem nomes como o Canóbio, que dão aquela intensidade, né, para a equipe. Você teve o Hércules, que é um jogador que também era destaque no Fortaleza. Então você já tem ali muito mais intensidade. Tem o Serna, que chegou no ano passado, o Cano, que voltou a jogar bem. Ok, é um veterano, mas já não é um time só de veteranos. Então já começa a funcionar melhor como conjunto. Você tem mais intensidade, você tem mais briga. Então eu acho que é um time que vai competir todo o jogo, vai dificultar todo o jogo. E o Flamengo sentiu isso. O Flamengo teve dificuldade para vencer o Fluminense, mesmo sendo muito superior. Então acho que é um clube que é um time que vai sempre brigar. E por isso eu acho que não precisa muito mais que isso hoje em dia para estar ali disputando Libertadores. Eu acho que a dificuldade do Fluminense é justamente essa, que é difícil ganhar do Fluminense, mas é difícil do Fluminense também ganhar os jogos, né? Porque depender do Mano Menezes para ganhar jogos também não é assim o ideal. Muito vigor físico aí com o Canóbio. Eu acho que o teto do Fluminense é realmente Libertadores, mas eu diria que ficaria na Sul-Americana. Eu acho que ele fica naquele setor do pré-Libertadores. É aquele time que vai ficar ali em oitavo, o meio ali. Eu vou colocar a Libertadores, porque ainda é Libertadores, né? Mas é aquele time que eu não consigo imaginar que ele vai passar muito no sexto, que ele vai ter um momento... difícil, ele vai ficar ali naquela fase de pré-Libertadores. Também tem esse detalhe também, né? Eu acho que ele tá nesse bolo aí,
que briga abaixo, porque para mim Flamengo, Palmeiras e Inter, mas principalmente Flamengo e Palmeiras, já mostraram nos últimos anos que estão sempre lá, podem estar em segundo, terceiro, mas estão sempre ali no bolo dos 4, né? Agora, o resto ali vai depender muito de momento. Aham. Né? Vai depender muito de momento. Para mim, o Fluminense está nesse bolo. O Botafogo, por exemplo, está numa fase muito pior e a gente colocou no mesmo bolo. Por quê? Porque a gente sabe que pode chegar lá, Exato. tem investimento para isso e foi campeão do Brasileiro e da Libertadores. A gente tem que dar algum crédito. Né? A gente pode voltar aqui, dar uma pausa do Super Mundial e jogar de novo, porque aí vai ter 12, vai ser completamente diferente. Eu vou salvar essa nossa tier list para justamente olhar depois e fazer as alterações cabidas, né? Cabíveis. Fortaleza para mim é um time que, máximo sul-americano, eu acho que acabou meio aquele... Acho que o Fortaleza já chegou no teto dele, agora também está regredindo. Eu até perguntei para o nosso convidado se já era o momento de repente, trocar de treinador, qual que era a visão do pessoal do estado lá. Ele pensa que não, até eu concordo que sim, também não deve ser o momento de trocar de treinador, mas o Fortaleza chegou no teto e acho que a Sul-Americana esse ano é o que o Fortaleza consegue brigar. Eu acho que o Fortaleza perdeu uma oportunidade de dar aquele passo. Ele teve aquele ciclo bom e podia ter dado um passo além, e não conseguiu. E agora sofre. Por quê? Porque não tem a mesma força esse ano. Então, talvez seja um ano de reconstrução para o Fortaleza, né? E talvez seja um ano de repensar o Vojvoda e do Vojvoda repensar também. Mas Sim. eu acho que é um casamento que deu tanto certo que se eu fosse dirigente do Fortaleza, eu pensaria nessa reestruturação com o Vojvoda. E tem outra coisa que muita pouca gente tem atenção. O Fortaleza, ele tem mais dificuldade ali. O Vojvoda tem um estilo muito direto, um estilo muito vertical, não é exatamente de dominar, de posse de bola. Então, Fortaleza sempre sofre mais em jogos que são mais fechados. E talvez no Brasileirão o Fortaleza possa até surpreender e pegar uma Libertadores. Por quê? Porque muita gente vai enfrentar o Fortaleza pensando, eu vou para ganhar, eu vou me abrir para o Fortaleza e o Fortaleza pode surpreender, né? Eu acho que o Fortaleza vai ter mais desse tipo de jogo do que teve nessa primeira parte da competição do ano. Então eu acho que o Fortaleza pode surpreender sim, mas também para mim acho que Sul-Americana, o que eu vejo hoje é Sul-Americana. E o Grêmio? O Grêmio aqui é... Rapaz, o Grêmio... Esse início de temporada do Grêmio foi sofrível, né? Tem uma sensação que o Grêmio pode dar uma explodida assim, sabe? Preocupa muito, né? Eu tô pela Sul-Americana, mas eu não me surpreenderia se o Grêmio brigasse lá, chegasse na 35ª, 36ª rodada ali, ameaçado pelo rebaixamento. Mas como tem alguns clubes com um investimento bem menor do que o Grêmio e que já tem e que tem menos experiência na Série A, aí eu acho que o Grêmio nesse momento, Sul-Americano. Sul-Americano é um teto ali pra mim. Exato. E é o teto, eu sim. acho que o time do Grêmio tem capacidade para dar mais resposta. Tem bons jogadores, né? Tem um bom meio campo, tem bons jogadores. Mas o que eu vi do Grêmio, nossa, assustadora. Os jogos que eu vi do Grêmio esse ano, Uma desorganização. inclusive as duas finais contra o Internacional, foram assim, o Grêmio não estava no mesmo patamar do Inter, claramente. O Inter ganhou sem fazer muito esforço no segundo jogo, inclusive, assim, só jogando pelo resultado ali. E então eu acho que o Grêmio, para mim, Sul-Americana, e tem que ficar atento. Óbvio que pode ir melhor, pode surpreender, pode, mas no momento eu tô mais preocupado ali com o rebaixamento do que pensando na Libertadores. Eu olho a Sul-Americana como uma conquista pro Grêmio. Exato. Porque não sofrer talvez seja o melhor momento, porque não vem jogando nada. É um time... E a minha sensação é que, por mais que tenha investimento, é aquele time que pode explodir. Muda para derrubar treinador, aí vai chegar quem que vai chegar, aí começa aquela discussão. Às vezes o time com mais investimento gera essa. Podem acabar sendo refém do Renato Gaúcho mais um ano, né? Que o Grêmio em algum momento precisa superar isso, né? Quando ele foi demitido a última vez, eu falei, bom, daqui a pouco, até mais. Né? Até breve, até daqui a um instante. Red Bull Bragantino também é uma boa incógnita, né? Depois daquele ótimo campeonato que eles até chegaram, acho que com 2 rodadas pro fim, eles ainda estavam brigando pelo título, né? Não foi em 24, foi em 23. O ano passado brigou para não cair, eu acho que esse ano talvez o Bragantino consiga ser um pouquinho mais estável e brigar pela Sul-Americana.
Não sei, não gosto tanto dos reforços do Bragantino. O grupo Red Bull não investe muito, né, no Bragantino. Eu confesso que eu tô entre a Sul-Americana e rebaixamento, estou em dúvida até agora, mas eu acho que eu tô mais pro rebaixamento. Eu não vejo investimento necessário para sair daquela zona ali, né? Eu não vejo investimento, não vejo momento, não vejo estabilidade. Eu acho que é um projeto que teve um momento bom e que muita gente falava que o Red Bull, o Bragantino, seria uma potência ali para brigar sempre ali no meio da tabela, no mínimo, e pensando até além. E foi algo que não se materializou, uma previsão errada para mim. E eu acho que o Bragantino pode voltar para a Série B. Eu acho que para mim está entre os favoritos, inclusive, a voltar para a Série B. Talvez ali só acima do Mirassol, na minha opinião, em termos de forças aí. Eu não sei, eu tenho uma dúvida, mas talvez o estilo de jogo do Red Bull, de tentar enfrentar um pouquinho mais, isso aqui eu acho que pode acabar complicando. O Campeonato Paulista deles não me agradou em absolutamente nada, né? E aí sai gente, quem vem... No começo eles começaram a investir dinheiro, mas acho que eles gastaram muito errado, investiram muito dinheiro em gente que não valia tanto assim. Eles seguem investindo muito em jogadores que os clubes grandes não querem, né? Do Palmeiras, o John. Aí buscam um centroavante, um uruguaio lá, é até um jogador interessante. Agora o Pita. São todos jogadores ali que para mim estão no limiar de Série B, Série A, sabe? Então eu não sei se o Bragantino realmente consegue safar. E o Peixão, nosso Santos? O Santos do Neymar? Depende. Sem o Neymar. 38 rodadas, o Neymar vai jogar quantas? Essa é a grande questão. Primeiro, né? Ele não vai sair no meio do ano? Ninguém sabe também. Ninguém sabe qual que é o destino do Neymar, né? Não sabe se ele vai jogar. Parece que final de semana já não joga, já começa fora na estreia. Tá um mês sem jogar e não vai jogar a estreia também. Se fizesse essa pergunta para mim no início do ano, eu diria que o Santos está ali entre os favoritos ao rebaixamento, claramente. Hoje eu já acho que Sul-Americana é um bom patamar pro Santos, e é óbvio que o Neymar pode dar um salto de patamar. O Neymar faz muita diferença quando joga, né? Sim. Mas ele tem que jogar, ele tem que estar em condições físicas para fazer a diferença, e ele não tem estado nos últimos anos. Então não seria racional da minha parte acreditar que por um milagre Neymar vai ressuscitar e vai levar o Santos a algo além de uma Sul-Americana. Sul-Americana, para mim, já tá de bom tamanho pro Santos. Se beliscar uma pré-Libertadores é uma coisa incrível. É quase um troféu, né? E também uma coisa o Santos deitou ali em Inter de Limeira, os clubes que acabaram até rebaixados no Paulistão. O nível agora vai subir muito. Os 3 melhores jogos do Santos, né, da chegada do Neymar, foram 3 jogos contra os times que brigaram contra o rebaixamento. 2 rebaixados e um que escapou por pouco. Depois enfrentou o Red Bull Bragantino, por isso que a gente está colocando até o Red Bull nessa situação. E contra o Corinthians, mas o Corinthians não jogou grande coisa. Sim, o Corinthians não jogou bem nenhum clássico, o Corinthians não vem jogando bem. Acho que jogou bem contra o Palmeiras, mesmo assim, né? Naquele bem... Sair com a vitória. Realidade, exato, sair com a vitória, mas jogar mesmo, propor o jogo, foi mais complicado. Eu acho que o Santos está nessa Sul-Americana, mesmo com o Neymar jogando bastante. A minha sensação é essa. Até porque eu achava que o Neymar, a volta do Neymar ia significar também que o Santos ia conseguir atrair outro nível de jogador, ia ter um elenco mais ali encorpado. E não foi bem assim, né? Talvez até pela essa imprevisibilidade, se o Neymar sai, se não sai, se fica, como é que ele vai jogar. Então, eu acho que o Santos Sul-Americano já é bom para esse momento do Santos. Acho que o Santos tem que pensar em se estabilizar de novo, né? Em continuar fazendo um trabalho fantástico de revelar jogadores e manter uma base ali para poder fazer as revelações também jogarem, né? E o Tricolor? Tricolor é uma dúvida boa também, viu? É uma das maiores incógnitas desse campeonato também. Pelo futebol que apresentou esse ano, seria a Sul-Americana. O Lucas aí tá com uma lesão no joelho, ninguém sabe o que vai dar, se vai precisar de cirurgia ou se o tratamento tido como convencional vai funcionar. Já viu tanto essa história no São Paulo, né? O São Paulo tem até um plantel relativamente grande, mas o Zubeldia também não sabe muito o que fazer com aquilo. Não sei se também vai mudar de treinador em algum momento. O São Paulo é uma incógnita grande. Eu acho que o teto desse time é Libertadores,
mas vai ter que dar muita coisa certa para o São Paulo brigar por Libertadores esse ano. Mas Lembrando que o São Paulo está na Libertadores, é um time que exato. tradicionalmente abre mão de tudo para pensar na Libertadores. Tem a Copa do Brasil também, né? Outro mata-mata. Eu vou fazer aqui. A gente já consegue ver aqui os clubes, então eu vou fazer uma comparação. Para mim, o São Paulo está acima do Ceará, está acima do Cruzeiro, está acima do Fortaleza, está acima do Grêmio, está acima do Santos. Então, para mim, o São Paulo é Libertadores. São Paulo estão na Libertadores. Aqui temos os dois tricolores ali, um lado a lado. Eu acho que, inclusive, esses 4 ali, Botafogo, Corinthians, Fluminense e São Paulo, são clubes que podem brigar muito ali por posição. Eu acho que eles estão mais ou menos no mesmo patamar. Podem surpreender, mas também podem surpreender pela negativa, né? Então, pode dar alguma coisa errada, né? Ali, né? Sim. O esporte. O esporte foi um papo muito legal ontem com o Fred, até ele estava falando, né? O Fred Figueroa, pela dificuldade de entender o que vai ser o esporte, porque faz bons jogos, mas disputando um campeonato em que ele tem que propor jogo. Exato. E o começo do esporte é contra o São Paulo, contra o Palmeiras, né? Então talvez já possa... Pepa de volta aí à Série A, né? Ele é um treinador que gosta de propor o jogo, mas o esporte voltando agora, mesmo com os reforços portugueses que são interessantes, né? O Sérgio Oliveira, o centroavante que agora me fugiu o nome, Paciência, sim. É uma equipe interessante, mas eu acho que nesse momento é para brigar contra o rebaixamento. Voto também contra o rebaixamento. Acho que essa é a luta do esporte. Eu não vejo o esporte indo muito além nesse campeonato. Tem um elenco limitado. O Gonçalo Paciência mesmo é um jogador limitado e que pode ser bom para o esporte. O Sérgio Oliveira já é um pouco melhor. Então eu acho que o esporte hoje tem um Pepa que fez um bom trabalho no Cruzeiro, mas ainda tem um elenco que está ali naquele limite entre Série B e Série A. Acho que vai ser um campeonato muito duro, isso eu tenho certeza para o esporte, independente de onde eles vão chegar. E para mim, dentro dessa lista aí, eu acho que ele está melhor do que os outros ali. Eu confio mais no esporte do que no Bragantino, no Juventude, no Mirassol. Mas eu ainda acho que que a briga dele é contra o rebaixamento. Eu acho que um fator legal que o esporte tem também é a torcida, né? Sim. Estádio cheio, pressão, é difícil jogar lá. Eu acho que isso também vai ser bem importante para eles. É um time que pode acabar beliscando uma coisa mais para cima, mas a briga inicial do time é essa aqui. Contra o rebaixamento. O Vasco é difícil, né? Tem Vasco, ultimamente, a gente sempre vai dizer que o Vasco é candidato ao rebaixamento, mas esse ano tem uma coisa importante. Eles têm um treinador... do 1-0 ali, né? Que dá boas chances do Vasco talvez não sofrer tanto. O Vasco com o Carille, eu nem sei o que a torcida do Vasco acha do Carille. Geralmente as torcidas não gostam muito do Carille, né? Fora do Corinthians. Nem do Corinthians. Mas nem do Corinthians mais, ok. Mas assim, eu acho que o Vasco supostamente brigaria pelo rebaixamento, mas vou dar um voto de confiança pro Carille e o seu eterno bom sistema defensivo e vou meter ali Sul-Americana. Eu também acho que o Vasco vai para a Sul-Americana. Eu acho que o problema maior do Vasco é o caos. É o caos que está aquilo ali. Fora de campo. Em campo eles têm um time decente. Tá claramente... Quem acompanhou o Carioca sabe que eles estão muito abaixo do Flamengo. A diferença é grande, mas quando enfrentou o Flamengo não foram goleadas, ou seja, foram jogos que não vou dizer que duros, mas não tão fáceis assim. Tá abaixo do Fluminense, com certeza. Não sei se está abaixo do Botafogo, porque o Botafogo também está um caos, mas teoricamente sim. Então acho que o Vasco pode sofrer, pode inclusive ter que se ver numa luta contra o rebaixamento, mas não é time para estar lá não. Fora o caos, era um time para estar na Sul-Americana e até tentar ali algo mais. Se tiver uma boa sequência, pode tentar algo mais. Mas hoje... no meio de tanta coisa acontecendo, a questão da SAF foi algo que deu muito errado no Vasco. Eu acho que é um clube que está ali confuso e a gente sabe que isso afeta. Sim. E para mim a Sul-Americana, se o Vasco conseguir ficar tranquilo ali na zona da Sul-Americana sem se aproximar do rebaixamento, o torcedor do Vasco já vai ficar tranquilo. Passar já vai ficar brasileiro ali sem... tremer em momento algum, acho que, nossa, já foi, isso. E o Pedrinho disse, acho que foi ontem até, que ele vê o Vasco como um elenco top 8. Eu achei exagerado, mas... Total exagero. Mas sim, acho que a Sul-Americana pro Vasco esse ano é bem possível. Vamos fechar com Vitória, então. Qual que é a Vitória. briga do Vitória? Vitória, pra mim, a briga
tá ali no limite também entre o rebaixamento e a Sul-Americana. Eu acho que o Vitória é um time que sabe a que vem no Brasileiro e tem isso como um ponto forte. Teve bons momentos essa temporada aí já, né? E a invencibilidade do Carpini acabou, né? Que também pode ser uma coisa boa. Mas nos momentos mais pesados, falhou. Então eu boto ainda ali a luta contra o rebaixamento. Para mim tá ali como esporte, eu acho que são os melhores ali da luta contra o rebaixamento, os que têm mais chance de fugir, de se livrar, mas ele tá lá ainda para mim. Colocaria ele aqui assim, só que é o que eu olho, né? Esse pessoal da Sul-Americana, é o que a gente tem falado. O Grêmio é um time que pode dar alguma coisa muito errada e ele pode ficar para baixo. O Ceará pode ter uma instabilidade e aí começa aquela coisa de mudar treinador, ele pode cair, ou então ele pode crescer e beliscar uma pré. Esses times, eles são muito voláteis. É a mesma coisa, o Grêmio é a mesma coisa, vale quase para todos, sim. Né? Eu acho que o Santos não briga contra o rebaixamento. Não acho que o Santos vai correr risco em algum momento de brigar contra o rebaixamento, mas tirando isso aqui, esses outros eles podem ficar até beliscar uma pré-Libertadores ou brigar contra o rebaixamento. Sport e Vitória podem acabar beliscando uma Sul-Americana. O Red Bull Bragantino pode, sei lá, né? Às vezes encaixa ali, funciona o sistema e dá certo. O Mirassol pode surpreender. O brasileiro ele é difícil por isso. Né? Você coloca esses times, o Corinthians se perde a final do Campeonato Paulista amanhã, eu não sei se não briga contra o rebaixamento. Então, tem todos esses detalhes que eu acho que acabam pesando bastante para prever. Mais seguro mesmo eu fico com aqueles 3 lá em cima. Eu acho que o Flamengo, o Palmeiras e o Inter, eles em algum momento vão estar brigando nos 5 primeiros. Né? O Flamengo, aliás, precisa voltar a disputar o Brasileiro mais a sério. Né? Não lidera o campeonato faz muito tempo, é um time que abre mão para disputar a Copa e precisa levar a sério. E o Internacional tende a levar a sério o Brasileirão. Acho que é isso. Eu acho que sim, eu concordo plenamente. Para mim, acho que o mais certo mesmo que não briguem pelo título, Flamengo, Palmeiras e Inter vão ficar ali no bolo de cima, né? Aquela segunda leva ali da Libertadores, eu acho que o mais surpreendente para mim, que pode surpreender negativamente, é o Botafogo e o Corinthians. Por quê? Porque são clubes que passam... O Botafogo ninguém sabe o que chega e o Corinthians que vai ter essa final decisiva e pode passar por períodos difíceis se não vencer hoje também. Agora o resto também vai ficar ali para mim no mínimo no top 10. Agora essa vaga da Sul-Americana ali é que realmente são clubes que estão com problemas, né? São clubes ou que têm problemas de elenco e tão bem, mas a gente sabe que o elenco é limitado, ou são clubes que não têm problema de elenco, como o Cruzeiro, mas que passam por momentos muito complicados, né? E a gente sabe que no Brasileiro você só precisa cometer um erro, uma fase ruim, para de repente ver o seu sonho de título se transformar em pesadelo do rebaixamento, né? E vídeo o Atlético Paranaense no ano passado. Então, é isso. Eu acho que esse bolo da Sul-Americana é aquele bolo que quase tudo pode acontecer ali com esses clubes. Eu acho que a gente fecha desse jeito, você tira aquele print para cobrar a gente depois, porque assim a gente se arrisca, a gente vai errar. É o óbvio. A melhor coisa do futebol é essa. Eu lembro que falavam que era a única novela que você assiste várias vezes e não sabe o final, porque o Campeonato Brasileiro a gente vai ver o mesmo campeonato, a mesma competição, com o mesmo formato. A gente vai errar com certeza, porque todo ano a gente tem ali a nossa base, o que a gente acha que vai ficar meio por ali, nunca fica, então... Já é certeza que não vai ser assim. E eu sei que o torcedor que tá olhando assim, você tá achando que vai rebaixamento? Ele vai vir, vai xingar, vai reclamar, mas se cair no final do ano, volta e fala, pô, vocês estavam certos. Às vezes a gente acerta e erra também, porque essa é a brincadeira.